pessoal, bem-vindos de volta ao Agente a Mente, episódio 72 de desapego. Falar sobre uma coisa que todo mundo quer ter, mas é ruim. Eu acho que é ruim. Na minha opinião, eu acho que é ruim. Eu acho que ninguém tinha de ser desapegado a nada. Eu acho que todo mundo tinha que ter apego à maioria das coisas, tirando aquelas coisas que já morreram e não fazem mais bem pra você. A gente tem que ter apego nas coisas da vida, senão a gente não faz nada, a gente fica parado, né? Aquela coisa, é uma coisa budista, aquela coisa que tem que ter desapego, porque quando você tem desapego, os seus desejos, né, não te atrapalham na sua vida, porque você tá tranquilo, porque não acontece nada, nada importa, então você não sofre mais. É tudo uma questão de diminuir o sofrimento. Mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ser apegado pra poder ir atrás das coisas e ter motivação e gostar das coisas, que a gente não... Nada que a gente deixa pra lá é importante, entendeu? Né? Não faz sentido? Emocionalmente, porque a gente precisa gostar das coisas, não é coisa que... é que as pessoas fazem desapego de coisa, material, beleza, vai, tudo bem, mas desapego de pessoas já não dá. Desapego do trabalho, que você falou assim, desapego do trabalho, tá bom, depende, né? Porque senão você não tem motivação, você não tem incentivo, você fica parado, tipo um Buda de pedra, acho que era uma expressão que os caras usavam. E pra quê? Me daí, que você é super espiritualmente fora desapegado? Acho que não tem nada a ver, né? É uma boa questão. Eu penso assim, é difícil, porque não é só o budismo, né? O cristianismo, o hinduísmo, né? O estoicismo, todos eles propõem com algumas ideias assim, dessa ideia do desapego como algo que não sofre. Mas você talvez tenha razão, porque você pega um transtorno de personalidade, alguém que tem um exagero no desapego, por exemplo, personalidade esquizoide, é visto como algo ruim, né? É. O exagero disso, né? A pessoa que emocionalmente... ela tá... Ela não tá preocupada com o outro, ela é fria demais, ela não quer ter contato social, ela não quer... Ela não modula muito emocionalmente de acordo com elogio, com crítica. Eu tô falando do exagero, né? Do indivíduo que tenha um desapego muito grande, tanto do ponto de vista de situações sociais quanto emocionalmente, né? É visto como algo ruim. Nesse sentido, é visto como algo ruim. Então, é ruim, né? Não sei, né? Para as pessoas ao redor é ruim, para a pessoa que vive, ela não tá vivendo 100%, porque a vida precisa de sofrimento um pouco, né? De tentar... Não, é verdade, senão você tá o quê? Desapegado, só que você tá com o coração fechado, é isso. Você tem que viver com o coração aberto. Por exemplo, mas tem coisas boas. Tem sentido? Eu posso... Não, tem sentido. O pessoal, principalmente o pessoal da psicanálise, acha que você tem que ter mesmo um pouco de sofrimento na vida. Você tem que sofrer. Sofrimento é importante para você poder elaborar as coisas, né? Também, e poder superar esse tipo de coisa. Mas eu te dou um exemplo bom de desapego. O desapego... não totalmente do trabalho, mas pessoas que estão francamente ligadas ao trabalho, principalmente hoje em dia, né, que o indivíduo trabalha, só pensa em trabalho. Tem um monte de estudos que mostra se ele tem um momento de desapego, assim, sabe? De se distanciar daquilo lá. É coisa do burnout, é quase como um remédio ao burnout, né? Não uma questão de... Você evita o burnout, você pode melhorar a produtividade, você pode melhorar a sua criatividade, né? Então, o quanto é importante em algum momento você fazer isso. Por exemplo, indivíduos que levam trabalho para casa, eles não se desligam, que tem um monte de hora extra, que tem que estar falando no telefone o tempo inteiro. O celular da firma, né? Fica preso. E o indivíduo não desliga. Ele não desliga daquilo lá. Nem nas férias, né? Nem nada, nunca. Muitos nem podem. Fica respondendo e-mail na praia. Exato. Você sabe que se você para e, poxa, dá uma desligada, você vai fazer uma caminhada, né? Você vai dar uma meditada. Você volta com um monte de ideia melhor. Exato. E o que está mais acontecendo hoje em dia? Ainda mais, as pessoas só pensam em trabalho, né? E a gente fala tanto disso, as pessoas estão fazendo o oposto, que é o que você diz, né? Vamos então produzir, vamos se apegar, né? Porque o apego tem esse lado também, né? É meio ligado a questões
Apego a quê, né? Materiais. Exato. Meio, né? Produtividade. Capitalismo isso. selvagem. Exato. Né? Você O tem total empreendedor, razão. essa coisa do espírito empreendedor, assim. Isso também é visto como uma coisa negativa, né? É tudo equilíbrio, né? Isso é real. É um equilíbrio. Não dá pra ser o Buda de pedra e não dá pra ser o capitalista selvagem. Eu acho que algum grau de desapego, quando você pensa do ponto de vista material, eu acho que é interessante. E realmente a ideia do desapego é também você não sofrer, né? A gente sofre pelo apego, não é isso? Então, mas... A gente sofre porque a gente... Mas é o preço a se pagar por se importar com as coisas. Porque tem as coisas boas de se apegar e dá certo, e você gosta do negócio. Se você não se apega e o negócio dá certo, você não se importa. Então você não colhe os frutos bons nem os ruins. Então, entendeu? Eu não sei se vale a pena, 100%. Não, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Nas religiões, o desapego é muito dito em todas elas, né? É porque é aquela coisa de que essa vida não importa. O que importa é a próxima, sabe? O que importa é que é só uma escola, entendeu? E tá muito atrelado. Se, por exemplo, você pega no cristianismo também, essa coisa do desapego como algo que você também não pode esquecer de Deus, né? Você não pode desapegar de Deus. Pode? Não pode. Então, você desapega de tudo para se conseguir, de alguma forma, se voltar, né, para outras possibilidades que são melhores do que questões materiais. Caridade, né, uma coisa bem franciscana, não é isso? São Francisco não fez isso, né? Ele ficou pelado, jogou as roupas pela janela. Ele tem várias Ele histórias. era filho de um ricaço. Ele era, Então ele jogou as roupas pela janela e foi viver na liberdade total. Ele foi muito sem material. Né? Exato. E daí ele tem toda aquela coisa meio Branca de Neve, que os passarinhos vêm e gostam dele. Eu acho que São Francisco é um grande exemplo desse desapego, como muitos indivíduos fazem isso, eu acho, de vida religiosa. Por exemplo, as pessoas que optam por ir para ter vida religiosa, eles se desapegam de coisas. Por exemplo, você pega a igreja católica, o padre não pode casar, ele não pode ter relações sexuais, verdade, né? O desapego da relação, exato, né? Do outro. Porque é uma votos forma de silêncio. Exatamente. O desapego em todas as religiões, a grande parte delas, no hinduísmo também, coisa do desapego aparece de uma forma muito, muito clara. Mas aí mais uma coisa assim de não se importar também, não se importa. Deixa a vida me levar total. Não importa. 100%, entendeu? Desde o Zeca Pagodinho. E ao mesmo tempo é uma coisa daqueles indianos que saem e começam a andarilho e o que rolar, rolou, entendeu? Eu tenho uma história. Você pega, por exemplo, o Milepo. Faz bem. O Milarepa, que é quase o fundador da ideia do budismo, né? Da caverna, de grandes coisas ali que ele traz. Ele passa anos numa caverna. Posso te contar uma história, a história dele? Pode, conta. Olha só, ele passa anos dentro de uma caverna. Diz que só se alimenta de luz, né, e alguns musgos. Ele tá ficando... O cara é uma planta. Ele tá ficando até verde, né? Dentro da história toda dele. E ele tem uma pequena cumbuca. Essa história é do quê? Calma, volta. É uma lenda? É uma lenda, na realidade. É uma coisa religiosa? É um mito religioso? Tem a ver... Não, existe lá toda a história de fato dele, né? E que tem alguma relação ou funda, né, uma grande parte da ideia, por exemplo, da impermanência ou também do desapego. Ouça a história. Essa é o argumento principal, né? Porque o tempo vai sumir com tudo. Então, exato. O sol vai explodir um dia e nada que vai se importar. Então, pra que a gente vai se importar com as coisas ruins? Só que o problema é que quando você não se importa com as coisas ruins, as coisas boas vão embora também. Você não se importa com coisas boas. Mas aí você tá totalmente desapegado, né? Você pega muito as partes, indivíduos essas religiões que diziam assim: você tem que abandonar a mão disso tudo, inclusive de você mesmo e do próprio pensamento seu. As coisas estão além disso. Né? Abandonar o seu ego. Era essa a proposta. Ele tava... o self do Jung, da Deus, né? Milarepa junto com Deus. Olha a história dele. Só completar essa história, porque ela é muito boa. Olha só que ela é boa. Ele só tem essa cumbuquinha, né? Aí ele, depois de 30 anos numa caverna, meditando, né, ele resolve sair da caverna e leva a cumbuquinha.
Só que na hora que ele tá saindo, a cumbuquinha cai e quebra. E ele fica angustiadíssimo de ter quebrado a canequinha, porque era o único bem material que ele tinha. Tipo o Wilson da ilha. É tipo Wilson. Não é? É a mesma coisa. Tipo Wilson. O que ele fez? Ele saiu da caverna? Não. Ele voltou para a caverna porque ele ainda não estava preparado, porque ele não tinha o desapego. Ele não estava desapegado de tudo de fato. Né? Isso norteia bases de questões ligadas. E ele traz, fundamentalmente, são os textos deles que traz a questão da impermanência, né? Talvez a grande questão da vida é essa. A gente não... Tudo acaba. Nada dura para sempre, né? Nada dura. Então, se você se desapega de tudo, você não sofre. Né? Você não tem sofrimento. E isso é algo irrelevante. Eu acho que você tem razão quando você fala que o exagero da coisa, porque parece meio... eu brinco com isso, a minha mulher fica brava com isso, ela fica brava no seguinte sentido, me parece meio preguiçoso também, o desapego total. Não, além de preguiçoso, assim, parece que é uma coisa meio, eu sou mais espiritual que você, e aí? Tem isso. Entendeu? Que não tem nada de espiritual nisso. Mas eu acho que dentro de uma visão moderna, o desapego cabe bem em relação, e do ponto de vista de saúde mental, no que diz respeito ao burnout mesmo, a condições de estresse, né? As pessoas só pensarem em excesso na questão do trabalho, né? Eu acho que isso é muito relevante, né? Porque se a gente se apega demais também às coisas materiais, às coisas da vida, pense o seguinte, a gente depende da felicidade ou da nossa paz, depende disso daí depois de muito tempo, se a gente é muito apegado. Como é que eu posso ser feliz integralmente se a minha felicidade depende do ambiente, das coisas que mudam o tempo todo? Você passa a ser um negócio, né? Tipo, você é o dono de um restaurante, daí você cuida dele, está lá o dia inteiro, e daí do nada ele vai super mal. Você é o restaurante, entendeu? Você sente como se ele fosse parte de você já, de tanto que você passou lá. É a cumbuquinha. Você diz do apego? Das coisas. Não, e tô falando do trabalho. O trabalho também é a mesma coisa. Mas o trabalho vira cumbuquinha, pô. Vira cumbuquinha. E dá pra você ter um monte de outras interpretações, né? Tem gente que trabalha por necessidade, tem gente que trabalha por questões neuróticas, tem gente que trabalha só pensando no dinheiro. Eu acho que o trabalho tem que ter um prazer. Se você começa a estar estressado o tempo inteiro, você tem que repensar, né, sobre isso. Mas eu acho que tem um aspecto, e é importante, isso do trabalho, do exagero por um lado de se apegar demais e você dá um tempo. Isso ajuda, falando pragmaticamente dentro de uma visão moderna hoje. Mas quando você pensa num aspecto mais filosófico, eu acho que a felicidade da gente, mas ainda mais a paz da gente, não pode estar muito pautado naquilo que a gente apega ou se apega. Senão a gente pode não ser feliz nunca. Se tudo que em torno de mim muda, eu tô triste, ou eu perco a minha paz, daí você tá ferrado. Como que eu vou ser feliz? Porque a minha felicidade depende do outro. Mas e aí, como que você calibra esse equilíbrio aí? Eu acho que não é tão simples, né? Até porque cada um tem sua história, né, Lu? Eu acho que sua história de vida, as suas necessidades. Prioridades. Eu dou um outro exemplo. Olha como é difícil, né? Crianças que vivem em orfanatos. Você já viu crianças dentro desse contexto que elas são muito extrovertidas? Você fala de Batman, não? Né? Elas são muito extrovertidas, elas vêm em contato, só que elas são muito superficiais do ponto de vista emocional. Grande parte delas sofreu, né? Ou até se elas não são tão extrovertidas assim de forma reativa, desinibidas, elas são muito, como eu posso dizer, muito inibidas, muito retraídas, fechadas, de medo. Né? É coisa de que não quer se relacionar, porque se relacionar quer dizer que você tá ferrado, porque a coisa vai embora, os pais foram embora. Ou se relaciona de uma forma extremamente desinibida, mas ela é superficial. É pelo medo de acabar já, né? Exato. Você não curte o negócio pelo medo de acabar, você não participa da relação com o outro porque
você tá pensando no fim já. É como a sua vida, você já tá pensando na morte. Então você tá com medo de viver, entendeu? Daí você não sai de casa, porque você tá pensando na morte o tempo inteiro. Mas é difícil, a minha questão é assim, será que a gente controla isso, né? Uma criança Não que se muito, depara né? com isso, porque a grande parte delas, na realidade, elas viveram isso, né? De violência, viveram perda, viveram situações que... Guerra. E tantas coisas, Lu. Eu acho que é muito mais difícil desapegar assim, né? Quando você não tem tanta coisa. A gente fala do desapego... Nossa, faz Para quem sentido. está Você trabalhando falou, demais e faz tal, muito pô, sentido. desapegar, mas o indivíduo tem tudo, né? Tem aqueles caras, aqueles indianos, que são a casta mais rica, daí tem uma certa idade. Eu não sei se eles fazem mais isso. Que eles largam Que tudo. eles largam tudo e vão viver na rua. Com barba, aquelas barbas assim, coloridas. E é mais fácil, porque eles são ricos. Não, será? Eu acho que é mais fácil desapegar, porque ele já viveu tudo. Se de ele bom. tivesse vários Wilsons na ilha, ele não ia ser mais fácil desapegar. Entendeu? Agora, como que você desapega isso. quando você não teve nada? Aí é muito pior. Você cresceu sem nada, sem afeto, sem questões materiais. Você já tem um comprometimento do aspecto do apego em relação ao meio, por não ter nada, ou mesmo em relação ao outro, pô. Eu acho que é mais fácil se desapegar quando você tem tudo, né? Agora, eu posso estar enganado, mas eu vejo isso com Faz criança, né? Como eu vejo isso com os indivíduos que têm alguma questão de personalidade, que são muito fechados. Muitos deles viveram traumas ligados a isso, né? Outros viveram bullying também. Eu vejo adolescentes que hoje estão totalmente isolados. Todos os tipos de porque trauma sofreram possíveis, isso, sofreram né? violência. Tá na infância, assim, porque a infância vai te moldando de um jeito. Daí se você molda a sua estrutura emocional de um jeito torto, já totalmente fechada, é difícil abrir, porque ela foi moldada desse jeito desde o começo. E o que aprendeu, porque eu acho que se aprende algo também ruim, que se você apega demais, você sofre demais, Você se né? ferra, né? Se você vive uma relação onde você só perde, eu acho que a criança acaba aprendendo, entendendo Que ela tá- assim, se eu que me ela é uma apegar demais, perdedora. eu perco, É, eu sofro literalmente. mais, né? Mas é isso, exatamente por isso, é o medo de se abrir, é viver com o coração aberto, dói, mas vale a pena, essa é a questão, é a coragem, né? E coragem quer dizer agir com o coração, assim, no latim, coragem vem de coração, cor, Não, e eu agem é entendo. agir, alguma coisa assim. Mas aí eu vou fazer papel de advogado do diabo em relação às crianças em particular. Eu acho que é muito difícil fazer isso se você tem ao longo do seu desenvolvimento quase uma deturpação por fatores do meio, né? Eu acho que entra esse aspecto da resiliência, né? Até onde a gente pode sofrer, esticar a corda, esticar o elástico e ele voltar ao normal, né? Até quanto essa pressão não detonou o elástico de vez. O treino tem que ser devagar, né? Não pode ser muito estourado, né? Que é um treino que é tipo muscular. Se você puxar 200 quilos, você estoura o músculo. Você tem que ser devagarinho aos poucos. E o tempo, né? Você pode ter sofrido de ser adotado Se por eu 2 fosse anos. treinar, entendeu? Alguém numa questão emocional. Isso eu Mas faria. você vê, se você vive isso com 2 anos, é uma coisa. Se você passou 15 de sofrimento, para você voltar a confiar em alguém, né? É muito mais difícil. Ou se você voltar a confiar no afeto, é muito mais difícil. É por isso que eu acho que não é... Eu acho que depende de cada um. Eu acho que o desapego pode ser muito bom numa questão profissional, mas ele também pode indicar algo patológico, como é num adulto que não tem empatia, né? Não tem um contato A bom. frieza. A frieza. É ruim, né? Mas ele pode indicar algo patológico numa criança que sofreu demais, né? Mas ele pode também ser um caminho, e um caminho relevante dentro de muitas religiões, né? De desapego. A gente sofre porque a gente fundamentalmente não aceita a vida como ela é. Se você não se apegasse àquilo, você não ia sofrer. Uhum. Eu acho que grande parte de viver é aceitar as coisas como elas estão no momento e agir conforme elas estão no momento. Entendeu? É tipo assim, se morreu alguém, por exemplo, a pessoa morreu, entendeu? Então ela não tá mais no momento, então você pode desapegar, mas enquanto ela estiver lá, você tem que estar 100% apegado, porque ela tá lá. Você tem que meio que se moldar ao momento, né? Como o emprego,
Ou, por exemplo, o emprego é uma questão muito séria disso, né? Que você tem que se apegar, por exemplo, ao seu cargo. Mas daí você tem que ser muito bom ao cargo. Daí você sobe e daí você tem que largar o seu cargo pra outra pessoa. E ao mesmo tempo é difícil largar, porque você já tem o seu jeitinho de fazer as coisas que fala, não posso, entendeu? Sabe o que eu tava pensando nessa coisa da frieza que você falou? É que é interessante isso. Por que a gente usa isso como essa palavra, frieza, de frio, né? Porque o calor vem do coração, vem daquela coisa do chakra interno, do solar. É literalmente isso, é o calor humano, né? De estar lá, estar junto. E a frieza, ela é fora, então ela se protege da bomba que é o outro. Porque o outro é uma bomba relógio, sempre, né? Mas olha que interessante. Porque no mínimo todo mundo morre. Todo mundo morre. Mas uma coisa que eu falo sempre é isso, né? Falou, sofra por sofrimentos inevitáveis. Importantes, né? Claro. A gente vai sofrer, não tem como. Agora, a gente às vezes sofre por sofrimentos evitáveis. Mas olha que interessante que você falou. Vou pegar o exemplo de que assim, a pessoa morreu. Bom, agora tá tudo bem. Depende. Não, o certo, no mundo ideal seria assim. Como acreditar se que ela processa? passou pro outro lado, viver um luto saudável e deixar pra lá. Mas o luto é importante também, né? Não é muito, mas aí entra a relevância de uma questão que é anterior. Se um filho perde um pai, perde uma mãe, ou a gente perde alguém que ama, o seu luto depende da sua relação anterior. É a mesma história. Se a sua relação for ruim, se você ficou com muita coisa para resolver, se você se culpa de muita coisa, se a sua relação não foi boa, né? Se você está brigado com a pessoa, você se desapega com muito mais dificuldade. É muito mais difícil. É a lenda do fantasma, que ele tem coisa a resolver aqui na Terra e ele decidiu virar um fantasma, tá ligado? Porque você vendo de longe, você tá, entendeu? Espelhado. Você que tá apegado à coisa problemática que foi e tá vendo fantasma. Ou não, né? Ou tem fantasma mas mesmo. Mas aí a neurose fica todos nós, né? A gente tem essas neuroses, né? Mas tem esse lado... Não brigue muito com os seus pais, porque eles morrerem logo, não é uma coisa boa. Mas tem esse lado... eles estarem brigados com eles, né? Da projeção do fantasma, entendeu? Você tá projetando ele. É a culpa, é o ressentimento, né? Aí eu te falo que eu acho que tem um pouco da paz. A paz passa por isso. Sempre que a gente expõe a nossa paz, a gente vive isso. Ela é transformada nessas coisas, né? Você brigou demais, você vai viver remorso, você vai viver culpa, né? Então, mas a gente expôs isso, né? Desde o começo. Por que a gente brigou antes, né? Mas a criança propriamente, por exemplo, órfã, não tem culpa de nada disso, né? Mas ela acaba vivendo da mesma forma. Mas você nem conheceu, né? Os pais. Exato. Agora, veja, por outro lado, se a gente viveu coisas boas, né? E é possível você pensar em algo religioso, você pensar... Porque eu fico pensando assim, antes da gente se isolar por 30 anos numa caverna, precisa realmente aprender a viver de luz, né? Ou alguém que te leve comida. Ele já tinha que ser assim, muito né? bom, né? Espiritualmente, né? Ou ele tinha, né, uma placa solar muito boa, conectada no sangue verde, dele. tanto comer musgo. Agora, é difícil. Eu acho que depende de cada um, né? Você tem que olhar um pouco para a sua vida e refletir sobre isso. Eu vou dar um outro exemplo. É muito relevante, é muito importante. Hoje, particularmente, eu vivenciei várias vezes situações assim. A gente termina um relacionamento. Eu atendi algumas pessoas no consultório, terminou um relacionamento. Às vezes a gente gosta mesmo da pessoa, né? Você não quer se desvincular daquilo porque você gosta da pessoa, de verdade. Mas muitas pessoas não querem se vincular, primeiro porque não querem ter o nosso narcisismo prejudicado, né? Como é que o outro vai terminar comigo? Não, aquilo me... Né? Não é eu nem tanto gosto do outro. Aliás, olha só, eu já estava até querendo terminar. Né? Mas se o outro terminou, pô... foi mútuo. Você fala que foi mútuo, entendeu? A outra coisa... menos humilhante. Pois é, isso tem a relação. A outra coisa, por exemplo, assim... Mas e agora, pô? Eu tô sozinho, mas eu fazia isso com uma pessoa, eu fazia isso com aquela... Pô, que saudade, eu tô aqui, tô com aquela pessoa. Mas assim, você não necessariamente você gosta dela, mas você não quer perder também. Olha a diferença, tem uma diferença, né?
Não, e não quer perder os detalhezinhos, os hábitos, os mini hábitos, entendeu? Às vezes você tá junto, você tem umas coisas juntos com a pessoa, projetos juntos, né? E é difícil largar, né? Então, e fora que você vira a pessoa com um pouco ao longo do tempo, daí você tá largando um pedaço seu, assim, de verdade. Então desapegar não é algo muito fácil, né? Não. Eu acho que pra ninguém, Não, mas porque a gente vira as coisas que a gente é apegado, é isso que eu tô falando. Tipo Exato. aquelas coisas que o cachorro vira o dono. A gente é isso, a gente é uns cachorrinhos que vira o dono. Sabe, O dono pode ser o restaurante, pode ser uma pessoa, pode ser uma religião. E como é que a gente vai ser desapegado, né? É por isso que eu penso o seguinte. Imagina, eu queria falar pra esse monge, ó, parênteses, fala assim, então você é muito desapegado, então desapega da religião. E aí? O que você vai fazer? Menos Deus. Imagina essa. Mas eu vou te falar. O que ele ia responder pra mim? Eu já te respondo. Você pode se desapegar de tudo, né? Menos de Deus. Deus é o ser supremo. Porque Deus é tudo, tá ligado? Exato. Então você não pode se apegar. É como se fosse tudo. É. Claro. Então como é que você vai desapegar de Deus? Nem Porque existe tudo. ali. Não dá. É de Deus. Você se desapega para se voltar a Deus. Isso aqui. Você entendeu? Isso aqui. Né? E tem essa característica. Né? Então não é fácil desapegar, porque o apego está francamente ligado ao desejo. Né? Se a gente se apega, a gente francamente deseja. Mas essa é a ideia. Daí o desejo traz decepção. Não, essa é a ideia do budismo. O desejo traz decepção, então melhor não ter desejo nunca. Mas isso tem um extremo, né? Ou não, os próprios pensamentos já denotam algum grau de desejo. Então nem os seus pensamentos você deve ter. Você deve abstrair além de você, para realmente você conseguir abstrair e ver Deus, né? Dentro de uma visão religiosa. Agora, não é fácil fazer isso na grande parte das vezes. É por isso que eu acho que as pessoas, até porque o ser humano, ele tem uma característica. Quando a gente conquista uma coisa, a gente quer outra, né? Ou você vê o ser humano, eu te dou um outro exemplo que está ligado à sexualidade. O indivíduo, ele exerce aquilo, ele chega num clímax, logo depois ele quer de novo. Mas isso, a gente sempre está atrelado a isso. Ou a fome, né? Uma outra forma, né? Difícil se Os desapegar de algo desejos que é eles tão voltam, fisiológico, né? Mas você tá ali, ó. É fácil você conseguir abandonar o desejo? Não. E ele sempre você terá um novo. É por isso que eu, pessoalmente, eu acho que não basta buscar felicidade fora. Você tem que encontrar dentro de você. Se a sua felicidade está pautada naquilo que você conquista, é muito difícil. Você pode viver sofrimentos o tempo inteiro. Tem uma letra do De Fratellis que é muito boa. Ele fala que... acho que ele fala assim, que Heaven will be some kind of bore. Ele fala que vai ser meio tédio. Porque vai ser meio tédio, porque é tudo perfeito. Não, a gente não sabe, mas assim... Mas essa coisa de que não ter desejo, e quando você atinge um nível muito alto de espiritual, é meio chato, meio entediante, entendeu? Ou por exemplo, a vida perfeita. Eu acho que foi Dostoiévski que falou isso, que se a gente atingisse uma utopia, a primeira coisa que a gente ia fazer é destruir a utopia, porque ela é muito chata, entendeu? Então... Tem muitos autores que falam isso. Né? É uma coisa clássica humana, você pensa muito no infinito de tudo, né? Mas pensa o seguinte, volta a te repetir, menos Deus, né? Porque pega exatamente esse exemplo. Não, faz sentido. Bom, eu cheguei no céu, boa. Agora tá chato, eu preciso de alguma outra coisa. Aqui é o fim. É porque Deus é infinito também. Exato, então, o infinito tem infinitos... Mas me cansa desafios. um pouco, hein? Eu vou fazer um paralelo a isso que você falou, porque me cansa o infinito, tá? Essa coisa, porque o tempo inteiro eu preciso estar sempre provando algo, eu sempre estou precisando de algo, eu sempre estou em busca de algo. Você imagina não ter fim? Ter fim? 3 milhões de anos, 50 bilhões de anos. Mais, né? Infinito. 30 isso trilhões não é nada, isso de é tipo anos. Nada. Né? 5 bilhões não é nada. Não é nada. A Terra tem 13 bilhões de anos, nós vivemos 70. Se você tá aqui, ó, nesse pedacinho de unha, a sua vida... Você pergunta para uns velhinhos e eles falam que eles estão meio viveu entediados. Até lá, outro lado da rua. Mas a gente acha que vai transformar tudo. Né? A gente acha que a gente vai conseguir modificar tudo. Isso que é bom. Em 70 anos a gente vai mudar 13 bilhões de anos do planeta, né? Por isso que é tão complexo isso tudo. E às vezes a pessoa se perde nisso, hein, também. A tentativa de uma mudança extrema, você pode, no fundo, estar se apegando a muita coisa também, não é?
Inclusive, eu acho que até a própria religião, às vezes, é um apego excessivo, né, àquilo, sem ver questões que são reais. E dá para você resolver, né, de uma forma pontual. Eu acho um tema muito interessante, muito difícil. Sabe uma coisa massa? Lembra aqueles caras que colocaram fogo neles mesmos? Uns monges. É a capa do Rage Against the Machine. Eles é auto-emulação. Sim, auto-emulação, Eles jogam gasolina neles mesmos, põem fogo, uma questão, mas não é pra eles, entendeu? É pros outros. Eles querem libertar o Tibete, alguma coisa assim. Então, eles têm o apego à causa dos outros, da comunidade e dos problemas reais, mas ao mesmo tempo eles não têm o apego neles mesmos. Então, o ego se foi também. Então, eles estão mais perto do que é o certo. Mas em algumas religiões vai dizer que eles são suicidas e que eles vão, por exemplo, numa religião kardecista, vão para um umbral, né? Não, mas e todos os heróis que se sacrificaram? Tipo, você pega os cavaleiros das cruzadas, que tecnicamente iam pro céu na hora. Ou os caras que se explodem para conseguir 40 virgens, é a mesma coisa, né? Então, o sacrifício para a comunidade geralmente tem valor na questão religiosa, numa religião organizada, né, de comunidade. Lu, mas eu acho muito interessante. Não espiritual, talvez só religioso. Porque você pensa o seguinte, né? Você pega a condição de guerra, né? Já é por apego, né? Tudo isso que eles viveram, aí, esses exemplos, é só apego. É o que a gente está vivendo hoje, né? Se todo mundo tivesse bem desapegado a fatores materiais, se voltado para uma espiritualidade maior, talvez a gente não estivesse vivendo nada disso, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque quando eu penso em apego e desapego, eu penso assim, apego a quê? Desapego a quê? É isso, né? Essa é a questão. Exatamente. Depende. É o equilíbrio. Depende da sua cultura, depende de onde você veio, depende né? Do nível do apego, né? Porque eu posso pegar um exemplo desse que eu te falei, da história do Vilarepa, ele, 30 anos numa caverna, eu olhar pra ele e falei, você perdeu um tempo, hein? Você veio aqui na vida, ficar aqui, Deus quer que você faça tanta coisa e passou 30 anos sem fazer nada na caverna. É o minimalismo, né? Cuspir na cara de Deus. Eu não estou contrário à religião de ninguém, tá? Já é claro isso daí, não se trata disso, é uma forma de pensar. Tipo, o quanto que aproveitar a vida é uma das lições e um motivo da gente estar aqui, né? Ou quanto que é? Ou é só um desafio, né? Pra gente não ir atrás. Ou você pega um indivíduo rico, Lulu, que faz exatamente isso. Então vamos pegar, eu só vou fazer o hedonismo total. Eu só vou fazer coisas que me dão um prazer absoluto. Não quero saber de caridade para ninguém. Não quero saber. Quanto é difícil, né? O ser humano, né? O quanto a cultura, o momento da vida, a capacidade cognitiva, a condição econômica, tudo isso quanto interfere nessas decisões, né? O desapego pode ser muito bom de uma visão, tem outras que eu não acho que seja tão bom, mas é um tema interessante da gente estar discutindo sempre, se refletir sobre isso. A questão esquizoide lá que você falou, a questão psiquiátrica, que se relaciona a isso? O desapego emocional, né? Desapego social. Exatamente. Porque o esquizoide, ele tem duas formas de desapego. Uma é emocional. Então, assim, ele não responde muito a elogio, crítica. Ele não varia muito a condição emocional dele. Ele não, o ambiente não muda a condição. Ele é frio a essas condições, né? Você vê, mas como algo que é visto como uma coisa ruim, é um exagero. Aquilo gera um desajuste na vida do indivíduo. Ou as situações sociais. Não vou sair daqui, eu não vou em festa, eu não vou me relacionar com outras pessoas. Ele não tem interesse nenhum, ele geralmente está sozinho, ou no máximo se relaciona com as pessoas de família de primeiro grau. Aqueles que têm, né? Os que é preciso, né? Ou do trabalho ou de família. O resto não importa. Às vezes se confunde. Aquela galera que não dá oi no elevador. Um exemplo, pode tipo ser, gente. Porque eu sempre dou oi e daí vocês não respondem, eu fico assim, nossa, dá vontade de dar oi de novo. Até a pessoa responder. Dê oi de novo. Eu dou, às vezes, eu dou. A pessoa fica. Mano, e daí se você dá oi de novo, a pessoa responde geralmente. Porque ela te acha um saco suficiente pra te dar oi. Não tira a paz de dentro de você. Se isso te faz bem, se você é educado assim, se você quer dar oi, dê oi. Eu sou a favor de se apegar às pessoas do elevador. Né? Não, total.
Total. O problema é do outro. Então, eu gosto muito do tema do desapego. Eu acho que a gente tem que refletir nos mundos de hoje, um mundo que está uma desconexão imensa entre as pessoas, é tudo muito rápido, Mas, uma comunicação grande demais, né? E que tem elevadas taxas de estresse imensamente. Desapegar dessas coisas pode ser bom. Tem a visão religiosa aí que a gente pode discutir em 300 mil podcasts. Infinito. Eu acho que isso é infinito. E 1000 gente vai achar a gente idiota, 1000 gente vai amar o que a gente falou. Exatamente. E tem Porque as cada um questões tem um patológicas, jeito, né, de ver a né? espiritualidade. O desapego patológico, o desapego sem escolha, né? O indivíduo a criança aí, o órfão, que vive uma reação de reativa social com desinibição ou uma reação mais de inibição, mas os indivíduos com problemas de personalidade, como o indivíduo com transtorno de personalidade esquizoide, tem um aspecto patológico e também. reabrir esses vínculos, como funciona? Como seria a cura disso? De reabrir os vínculos saudáveis e dar oi para as pessoas no elevador? Como é? É uma coisa progressiva, começa devagar, vai se soltando. É uma coisa, porque tem a personalidade introvertida, né? E tudo bem ser introvertido, mas ao mesmo tempo as pessoas sempre puxam a questão saudável para um extrovertido. Ele acha que o extrovertido é mais saudável. Então como que, entendeu? Como que funciona a terapia? Você vê um cara totalmente desprendido de todo mundo ao redor. Como que você ajudaria esse tipo de pessoa? É muito difícil, né? A pessoa tem que se posicionar, ela tem que querer. Porque pensa o seguinte, não adianta o pai querer, o cônjuge querer, né? Se ele tem esse desapego. Ele não tem, ele não sofre. Quem sofre mais são os outros, né? A não ser que aquilo gere sofrimento para ele em algum grau. Por exemplo, eu vou fazer porque eu gosto da minha esposa, ela está se queixando dessa característica minha de desapego. Mas é muito difícil mudar, porque a personalidade já está estruturada, né? E a outra é a criança. A criança não tem culpa de nada, mas ali ela se deforma. Também é muito difícil mudar depois. São duas condições que o que se tenta é psicoterapia. Você pode tentar algumas condutas farmacológicas em alguns casos, quando tem associação com outras coisas, mas ambas as condições são muito difíceis de se mudar e tratar. Algo estruturado, né? Se assim, o mundo acabou, e daí eu sou o único que sobrou numa ilha que sabe mais ou menos de psiquiatria, psicologia, mas eu não sei de nada, eu sou amador. E daí alguém falasse assim, como que você ia ajudar alguém que está lá totalmente traumatizado e isolado da tribo pós-apocalíptica na ilha? Eu ia tentar ser assim, vamos devagar, é que nem um osso que quebrou, entendeu? É tipo fisioterapia, você vai devagar, dá um passinho, daí acostumou. Primeiro dá bom dia pra todo mundo, beleza. Agora tenta dar sorrindo. Beleza. Então agora vamos, entendeu? Vamos aos pouquinhos, né? E o importante é as pessoas ao redor ajudar junto, né? E nem você falou, você tem que dar oi também no elevador. Você tem que ser 2 ois. Se alguém não responder, você dá outro. Eu penso o seguinte, a gente vive muito em saúde mental, né? Será que a pessoa quer isso, né? Pois é. Quando se trata, e aí, se ela for né? introvertida e achar isso um saco? Se ela for tipo uma personalidade de um gato? Eu quero estar aqui, por que vocês estão se incomodando Ao invés de ser comigo? tipo um cachorro. Se quer sair, sai você, eu tô bem aqui em casa. Sai fora, né? Mas tem essa visão, né? Que é uma pessoa... E é claro que, pelo menos no trabalho, isso gera impacto. O mundo social, né? O mundo está muito social, o ser humano é social. Então isso gera muita dificuldade, os pais ficam angustiados, todo mundo da família se angustia, porque é uma visão que não necessariamente é real ou é verdadeira, assim, se eu saio, eu tenho um monte de amigos, eu sou feliz. Não quer dizer nada. Um adolescente em formação reativa, ele pode achar que está cheio de amigos, no fundo ele está sofrendo. É a questão da intimidade, da força dos vínculos, né? Da tribo. Eu posso querer estar na minha casa e eu sou muito mais feliz lendo do que indo numa festa num sábado à noite. Mas ao mesmo tempo você está lendo um autor que você, entendeu? Que também é um ser humano que vive as mesmas coisas com você. Daí você cria um vínculo com ele. Exato, mas assim, veja, por isso que é tão difícil, né, em saúde mental, né? A gente se colocar na posição do outro e achar que o outro tem que se tratar. Você tem que se tratar? Não, eu posso responder pra você me falar pra mim, pô, pai, você não tá interagindo, total. Você não quer ir na festa, você falou, você precisa se tratar. Eu falei, quem precisa é você. É uma coisa de tipo, vamos passar catolicismo aos índios.
Que a gente tem que... Eles têm que ser igual nós. Entendeu? Até onde, né? É isso. Até onde se vai isso? Eu acho que... Por isso que a questão do desapego, eu vou te falar, eu acho que a gente tem que sempre refletir, desapegar a quê? E geralmente coisas que nos fazem mal, né? E se apegar a quê? É tão simples, né? Então, geralmente as coisas que te fazem bem... As coisas mal, você vai embora. As coisas que faz bem, você se aproxima. É isso. Esse é o jogo da vida. Sem isso ser um papel de ordem religiosa, hein? Porque na religião talvez não funcione exatamente assim, né? Porque na realidade quem importa mais então é Deus, fácil não é mesmo. nós. Então você tem que ser... mas aí Deus faz bem, então, entendeu? Aí você tem que se aproximar. Então funciona também na teoria. Funciona assim. As coisas boas se aproximam, as coisas ruins você sai fora. É um bom caminho, né? Simples. É simples, mas o quanto a neurose humana dificulta isso. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é neurose? Me explica isso. Neurose. Que todo mundo fala isso o tempo inteiro. É uma grande dificuldade de se entender. Eu acho que a nossa estrutura fundamentalmente é pautada em 3 coisas. Ou você é psicótico, você é fora da realidade. Você não compartilha uma realidade em comum. Ou você é neurótico, porque todos nós vivemos relações triangulares entre pai, mãe, filho. A gente tem uma dívida paterna, a gente tem uma história. Você falou um monte de conceito aí que não faz sentido nenhum. Faz sentido. Então vou te Faz devagar, mas para quem sabe os conceitos. Eu acho que a neurose, ela fundamentalmente trava a gente na vida. A gente fica preso a coisas do passado e a gente fica ansioso demais por conflitos que geralmente têm a ver com essas dívidas, o impulso que a gente tem com toda a questão egóica ou super egóica que a gente tem. Nossa ética, nossa moral, nossa religião, junto com impulsos, por exemplo, sexuais, questões que não são controladas. Então é uma ideia que faz mal, que está na nossa cabeça. É uma ideia que te gera conflito. Tipo assim, meu nariz é feio. Ideia, né? Então, meu nariz, não vou apresentar na escola, meu nariz é feio. Por exemplo, assim, eu dou um exemplo de um ato neurótico. A menina que se relacionou com o indivíduo que é alcoolista e depois disso o segundo é alcoolista, o terceiro é alcoolista, o quarto é alcoolista. Você entende? Ela tá fixada, você não aprendeu ainda, né? Seguindo o padrão, né? Ela tá sendo dominada pela ideia negativa sem saber. Por quê, né? Eu acho que a neurose tem a ver... Ela é tipo um vírusinho. A neurose passa muito por um conceito que são psicanalíticos, né? De dizer assim, o quanto sua história, o quanto seu inconsciente, o quanto desejo que você estão ocultos dentro de você modulam o seu comportamento. Fazem você ter atos... Quanto que é a sombra te dominando ao invés de ser você mesmo, né? É isso. Quanto te obriga, por exemplo, um movimento neurótico, você ter que mentir, você não poder dizer a verdade, você achar que está ajudando o outro, mas no fundo você está se escondendo, e por aí vai. E tem o perverso, né, da estrutura, que é o indivíduo com problemas de personalidade, um psicopata, um indivíduo que altera, ele perverte o âmbito social, ele perverte a estrutura social de alguma forma. Ele corrompe. Ele é um corruptor dos ideais. Ele age totalmente diferente daquilo sociais. Que se espera do ponto de vista social, né? A gente tem... Pensa o seguinte, você tem culpa? Eu vou te responder da neurose de uma forma muito mais clara. Você sente culpa? Eu sinto culpa. Então você é neurótico. Se eu falasse que não, eu era psicopata. Não, provavelmente você é um psicopata. Se eu falasse culpa é um ET fantasma. Você é psicótico. É isso, mais ou menos isso aí. Entendi. Deu pra entender bem, né? Não é uma boa, é uma forma de se entender. Você tem mais a falar sobre isso? Eu não tenho mais nada a falar de desapego. Eu acho que a gente tem que desapegar do podcast agora e terminar. Então, beleza. Falou, galera. Valeu. Falou. Segue a gente. Manda ideias para o que a gente pode discutir, que a gente tem uma lista que a gente ignora, mas às vezes quando vocês mandam coisa pra gente, a gente faz. E a gente gosta de combinar coisas, porque às vezes vocês falam umas coisas que a gente nem imagina, então, que daí muda totalmente o que a gente vai fazer. E fica muito mais legal. Então, por favor, ajudem a gente, comentem aí, manda mensagem inbox se tiver vergonha, e a gente responde. E é isso. E sabe, a gente faz tempo que não agradece essa galera, porque tem uma galera acompanhando a gente, tem curtido, tem seguido, né? É muita gente, então a gente tem que agradecer muito aí. Muito obrigado, realmente, a confiança na gente.
né? Porque às vezes a gente não lança episódio. Essa semana eu fiquei triste, daí eu não lancei episódio. Foi isso. Simplesmente fiquei triste, larguei, desapeguei. E daí agora a gente tá voltando. E a gente sempre vai ser assim. A gente vai fazer até o infinito, a gente a mente. Mas a gente, entendeu? A gente precisa de vocês. Eu quero fazer uma correção do que eu falei, Lulu. Eu falei das pessoas que gostam da gente, sem dúvida. Eu quero dar a gratidão que a gente tem. Mas que as pessoas que não gostam também acompanham. A gente gosta de trocar ideia, a gente não tá vendo essa crítica. Pelo contrário. A gente só quer discutir, entendeu? Exato. É isso. A gente quer achar a verdade por meio da comunicação. É isso. Esse é o nosso objetivo. Então, obrigado, galera. Segue a gente em babá. Falou. Tchau, tchau. Até a semana que vem.